pais para filhos. Você saberia de me dizer o que é um gene? Gene é um fragmento, um pedaço de DNA. Na lei de Mendel, os genes são representados por letras do alfabeto: Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, etc. Agora que vocês já sabem o que é um gene, saberiam me dizer o que é um genótipo? O genótipo é um conjunto de genes. Se os genes são representados pelas letras do alfabeto e genótipo é um conjunto de genes, então ele vai ser representado pelo conjunto de letras. Repare que nesse genótipo, os genes que estão sendo mostrados são genes alelos. Você sabe o que é um gene alelo? Alelos são genes que estão localizados na mesma posição em um cromossomo e, consequentemente, estão relacionados com a mesma característica. Nós falamos em genótipo, que é passado de pai para filho. Mas então, por que um irmão pode ser tão diferente do outro se forem criados em lugares distintos? Você diria que é porque os pais passaram características diferentes para cada um dos filhos. Mas e se eles forem gêmeos? Então quer dizer que se duas crianças, filhas do mesmo pai, forem criadas uma no Polo Norte e a outra no deserto, a única coisa que vai interferir na diferença delas é seu genótipo? Não! É aí que entra o fenótipo. O fenótipo é a ação que o ambiente tem sobre determinado fator genético. Agora que sabemos alguns conceitos de genética, vamos falar sobre a lei de Mendel. Gregor Johann Mendel era um monge austríaco e iniciou suas pesquisas nos jardins do mosteiro, cruzando plantas de ervilhas de linhagem pura. Mas como? Por quê? Mendel trabalhou com as ervilhas Pisum sativum, mais conhecidas como ervilhas de cheiro, ou ervilha mesmo. E por que ele usou essa planta e não outra, ou algum tipo de animal? Ele escolheu as ervilhas porque elas possuem um crescimento rápido. São de fácil cultivo e apresentam um grande número de variedades. Ele começou utilizando as cores das ervilhas, verdes e amarelas. Mendel cruzou ervilhas verdes puras com ervilhas amarelas puras para ver como iria ser seus descendentes. Quando ele cruzou essas duas linhagens, percebeu que toda a sua prole era amarela. Então chamou o genitor das sementes amarelas e verdes de geração parental P e sua prole de F1. Então, Mendel cruzou as sementes da F1 entre si e obteve um resultado distinto. Chamou a segunda prole de F2.
percebeu que 75%, 3/4 dos descendentes, possuíam sementes amarelas, e 25%, 1/4, possuíam sementes verdes. Mendel então concluiu que as sementes amarelas são dominantes sobre as sementes verdes. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que na geração parental, as ervilhas amarelas são chamadas de vezão-vezão e as verdes de vezinho-vezinho. Quando ocorre o cruzamento, a ervilha amarela manda um vezão e a verde manda um vezinho. Os dois se juntam e formam ervilhas amarelas, porém heterozigotas, vezão-vezinho. Quando essas ervilhas híbridas são autocruzadas, o resultado não é diferente do esperado. Vezão-vezão, vezão-vezinho, vezão-vezinho e vezinho-vezinho. Ou seja, como o alelo V é dominante e determina a cor amarela, 3 de 4 são amarelos e 1 de 4 é verde. Conclusão: quando no genótipo existem 2 alelos, apenas o dominante é observado no fenótipo. Resumindo, a primeira lei de Mendel, ou lei da pureza dos gametas, os alelos se separam na formação dos gametas. E até a próxima, pessoal! Bom, gente, já deu para terem, né, uma noção da genética, né, das leis de Mendel. Vamos prosseguindo agora. Bom, quem foi, né, o Gregor Mendel, né? Ele era um jovem monge que vivia em um mosteiro em Berno, frequentou a Universidade de Viena, onde ele tomou todo o método científico, né, que ele aprendeu. Ele percebeu que essas plantas poderiam variar bastante em suas características e também fez experimentos nas plantas de ervilha desse jardim do mosteiro onde ele atuava para estudar essa hibridação. Né? Como o vídeo mesmo fala, as plantas foram o melhor experimento, pois elas se reproduziam rapidamente, né? Num curto intervalo de tempo. E, né, dando uma introduzida mais para ele, em 1868, Darwin ele defendia a teoria da pangênese, né, que significa que os gametas eram formados, né, por todas as partes provenientes do corpo humano. E em 1866, né, Mendel publicou esse trabalho acerca da hereditariedade. Porém, esse trabalho ele só teve a devida atenção ali em 1900, né? Que foi quando dois cientistas, Karl Cohen e Hugo de Vries, que trabalharam de forma independente nas experiências de Mendel e eles obtiveram os mesmos resultados que ele, né? Que Mendel. Esse termo genética, ele surge em 1905 com William Patterson. E a razão desse sucesso de Mendel foi pelo fato dele ter escolhido essas plantas, né? Pois elas eram de fácil cultivo, elas produziam muita semente e as flores dela
eram hermafroditas, né? Que se reproduziam sozinhas e também que poderia acontecer essa fecundação cruzada. Bom, e a técnica de como Mendel realizava a fecundação cruzada nas ervilhas. Bom, Mendel podia decidir se ocorreria essa autofecundação, né, que acontece naturalmente, que é quando os grãos de pólen produzidos ali nos estames da planta caem sobre os carpelos, né, da mesma planta ali, da flor. Mas Mendel, ele promovia a fecundação cruzada, né, para impedir essa autofecundação das plantas. Então, Mendel abria a flor, né, e removia esses estames. E esse pólen, ele é passado da flor branca para essa florzinha roxa. Então, após a fecundação, esses óvulos se desenvolvem, desculpa, e originam as sementes, que são as ervilhas. E o ovário dessa planta, né, ela se desenvolve e origina o fruto, que seria a vagem. Então, né, para realizar essa fecundação cruzada, ele recolhia os grãos de pólen com um pincel e passava, né, no aparelho reprodutor da outra flor. Então, Mendel, ele chamou nessa geração de geração F1, que, né, eram os primeiros filhos, vamos se assim dizer. E observou que todas essas plantas desse cruzamento possuíam, né, as flores roxas e nenhuma era branca. Então, posteriormente, né, ele desenvolveu essa autofecundação dessa primeira geração e ele pegou, né, essas sementes restantes e chamou essa geração de geração F2, né, que ela é originada da autofecundação da geração F1. E tanto nessa geração havia plantas com flor roxa e com as flores brancas. Então, as ervilhas, né, elas eram plantadas e o ovário ele se desenvolvia e originava o fruto, que era a vagem. E aí, né, saía a planta, né, com as flores da cor, geralmente roxas, e eles germinavam, dando origem a novas plantas. Elas se germinavam. Então, né, Mendel supôs que se uma planta ela tinha semente amarela ou lisa, né, ela deveria possuir algum fator responsável por essa cor. Então, o mesmo acontecia com a planta da semente verde ou das sementes rugosas, né? E com ervilhas puras, ele fez um cruzamento usando a parte masculina de uma planta, né, da semente amarela, e uma parte feminina da semente verde, né, que seria uma lisa e uma rugosa. E aí, a proporção que foi encontrada era de 1/4 homozigoto dominante e 2/4 homozigoto recessivo, né? E a proporção, né, desse fenótipo
foi de 3 por 1, né? Então, 3 lisas e uma rugosa. É, e esse aparecimento, né, das plantas com a semente verde permitiu que Mendel concluísse que o fator, né, para ela ser dessa cor não tinha sido desaparecido na geração F1. Elas apenas não se manifestaram, né? Não se manifestaram porque outro fator se manifestou que era para a cor amarela. Então, com isso, né, ele resolveu chamar essa característica de cor amarela ou lisa ou rugosa de dominante. E a característica recessiva seria as rugas, né, a semente rugosa. E teve aqueles, né, que tiveram suas que permaneceram suas mesmas características na geração F1, que só aparecia na geração F2. Então, qual a conclusão que Mendel teve? Ele teve, né, que uma explicação, né, a conclusão foi que para essa herança dessas características, ai gente, travou aqui, desculpa. E qual foi a conclusão, né? Que cada caractere, né, é definido por um par de fatores que se separa quando esse gameta é formado, indo um fator para cada gameta. Então, essa característica, né, seria uma característica pura. E aí qual é, né, a nossa interpretação sobre a lei de Mendel? Bom, contudo, com esses conhecimentos, com esses avanços que a gente tem sobre a meiose, esses fatores correspondem a um alelo de um gene, como a moça explicou no vídeo. E esses alelos, né, eles se separam na formação dos gametas. Então, e aí onde entra a meiose nisso, né? Então, como a meiose, ela produz células com apenas um par do cromossomo, cada gameta possui apenas um alelo de cada par. Então, não existe, né, esses gametas híbridos. A maioria das células, né, dos organismos são células diploides, que contêm os dois materiais genéticos. Então, como esse trabalho de Mendel, ele tinha sido baseado, né, em uma única espécie, o princípio desse enunciado, ele aplica a todos os organismos, né, que possuem reprodução sexuada. Também a gente pode dar outro exemplo, né, de cruzamentos de porquinhos da Índia, né? Vamos imaginar um porquinho da Índia preto e marrom. E aí, o porquinho da Índia preta, ele é
né? Emizão, emizão. E o da cor marrom, emizão, emizinho. Então ali ocorre, né? Eles, né, geram a prole e tal, e aí geram os indivíduos pretos da primeira geração. Então, e 75% quer dizer são, né, indivíduos pretos e os outros 25% é, é marrom, né? Assim, dando. Ai, sumiu a palavra. Dando certeza, né, para essa teoria que Mendel propôs. Aí os conceitos fundamentais, né, em genética. Perguntando, né, a vocês o que são, o que é, o que vocês entendem, né, de gene. O que seria um gene? Ninguém, gente, vai falar. Então, gente, o gene, né, ele é uma porção do DNA em que podem. Olha, isso seria o DNA? Sim, quase. Uma parte do DNA, a Carolina respondeu. E do RNA, isso aí. Né? O gene ele seria uma porção do DNA em que pode ser transcrita em RNA. E, né, ele contém as informações passadas de gerações. Isso mesmo, Carolina. E os alelos. Quem podem falar? O que seriam alelos? A moça explicou no vídeo, bem direitinho. Bom, gente, os alelos, né, são as formas de um gene em que eles ocupam lugares específicos nos cromossomos. E aí, né, o que seria o alelo dominante? Bom, o alelo dominante ele vai se expressar, né, nos indivíduos homozigóticos, que seriam o alelo azão-azão. Isso, Caroline. Né? Os alelos é onde ficam os genes no cromossomo. E o que seria um gene recessivo, né? O gene recessivo que é o alelo que ele não se expressa, né, perante a dominante. Ele se expressa apenas em organismos homozigóticos. E aí, outra pergunta. Duas logo, né? O que seria o genótipo e o fenótipo? Vamos. Vai, Lídia.
Isso mesmo. Genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. E o fenótipo, Caroline e Lídia estão digitando. Fenótipos são os que mudam com o ambiente. Bom, o fenótipo, né, é um conjunto, quer dizer, de características. Isso, a Lídia respondeu correto, a Carolina também. É o conjunto de características desse indivíduo, né, que é a manifestação do genótipo, e que tem, né, essa ação do ambiente, né, em torno dele. Muito bem. E nós temos outros conceitos. Cromossomos. O que vocês entendem por cromossomos? Bom, os cromossomos, né, são estruturas que são encontradas ali nos núcleos das células e que contém o material genético, né, o DNA. E nós temos também cromossomos homólogos. O que, né, aí já não falou no vídeo, mas o que vocês lembram de cromossomos homólogos? Bom, os cromossomos homólogos, né, eles são os cromossomos que possuem a mesma sequência dos genes, né? Nós temos também o cariótipo, que é o conjunto de genes, né, de uma espécie. Também temos o genoma, que é o conjunto, né, dos cromossomos de uma espécie também. Aí nós temos os conceitos de heterozigoto e homozigoto, né? Que o heterozigoto seria quando esse indivíduo ele apresenta alelos diferentes de um mesmo gene, e o homozigoto é quando esse indivíduo ele apresenta alelos iguais no mesmo gene. E aí nós temos o locus, né, que é a região em que cada gene é encontrado em um cromossomo. Aí, umas questõezinhas para a gente fazer. Ficou meio... não configurou direito. Mas, né, observe a representação do perfil cromossômico de uma mulher. A constituição cromossômica de um indivíduo é chamada de A, genoma, B, cariótipo, C, ou C, cariótipo, B, genética, D, genótipo e E, cromossomia. Né, seria o cariótipo, né, que é a representação cromossômica, né, a constituição cromossômica. Não sei se vocês lembram, mas aí nós temos, né, os 23 pares de cromossomos, né, sendo os 22, esses primeiros 22 pares de cromossomos, sendo autossomos, né, iguais, são cromossomos iguais, e o 23º, né, o cromossomo sexual, que vai determinar se o indivíduo ele é
um macho ou uma fêmea, né? Nesse caso aqui da imagem, vocês acham que é o quê? Que é ali o cromossomo, o 23º cromossomo que eu estou falando é esse aqui, o XX, né? Esse é um indivíduo, né? Fêmea. Aí nós temos a questão 2. Na figura seguinte, observamos a presença de cromossomos que possuem o mesmo comprimento de genes, o mesmo comprimento e genes para a mesma características nos locos correspondentes. Esses cromossomos são conhecidos como. Observe atentamente a figura para responder as questões. Cromatídeos irmãs, homólogos, heterozigotos, híbridos e diíbridos. Bom, a resposta, né, é a letra B, cromossomos homólogos, mas aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? O que são os cromossomos homólogos? A Lídia está respondendo. Bom, gente, a Lídia está digitando. Tem o mesmo tamanho, a mesma forma, tá correto. E posição, né? A posição do gene, né? Sendo cada um dos cromossomos um herdado do pai e um da mãe. Muito bem. Gente, deixa eu só tirar rapidinho aqui a resposta que eu não tinha visto que eu tinha colocado. Pronto, vou compartilhar novamente. E aí nós temos a questão 3. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. Bom, letra A. Heterozigotos são indivíduos que apresentam diferentes alelos. Letra B. Heterozigotos são indivíduos que possuem o mesmo alelo em um mesmo loco e em cromossomos homólogos. Letra C. Heterozigotos são indivíduos que apresentam alterações cromossômicas em todo o conjunto cromossômico. Letra D. Heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus e em cromossomos homólogos. Letra E. Heterozigotos são indivíduos que apresentam genes que só se expressam aos pares. Bom, a resposta, né, a letra D, heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes no mesmo loco e em cromossomos homólogos. Aí o porquê, né? Bom,
Isso ocorre, né? A Carolina está digitando. Desculpa, Caroline. É, isso ocorre porque os dois alelos, né? Eles, eles têm uma característica diferente, né? Cada alelo tem uma característica diferente entre si. Aí nós temos a 4. Sobre o vocabulário genético, associe corretamente, né? Aí nós vamos associar genótipo, fenótipo, gene e heredograma. Vamos fazer um por um. Letra A. É a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecido como genealogia, ou mapa familiar, ou pedigree. Aí, essa letra A, qual vocês acham que é? Genótipo, fenótipo, gene ou heredograma? Heredograma. Caroline e a Lídia estão digitando. 4. Heredograma. Heredograma. A Lídia também falou que é heredograma. É a letra. É o 3, gente. É o gene. Tá? Que é o conjunto dos genes herdados, né? E a B. Vamos para B. Cada segmento de DNA capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de DNA. Essa letra B, gente, é o. Não, gente, pera, desculpa. Pera aí que vocês falaram certo, viu? A letra A é o heredograma. Agora que eu tava lendo aqui, deu uma confundida. Ficou até confuso. Eu tava olhando aqui, eu falei, ué, gente, não. Aí eu fui ler a 2, na minha cabeça, eu falei, não, tem alguma coisa errada. A B, gente, é o gene, né? Cada segmento de DNA é capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA, é o gene. Aí nós temos, né, a letra C, é a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores. É a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores. Qual vocês acham que é? Genótipo ou fenótipo, né? A Lídia respondeu o número 1. E Carol, Caroline 1. Isso mesmo, gente, o genótipo, né? Que é as características genéticas, né? E a letra D, né? As características internas ou externas de um ser vivo, geneticamente determinadas, é o fenótipo. Aí nós temos agora mais outras umas atividades, umas questõezinhas, né?
A número 1. Mendel é conhecido como pai da evolução, pai do criacionismo, um fixista, pai da genética ou naturalista? Essa tá na cara, né, gente? Pai da genética, é isso mesmo. E a 2, o que Mendel utilizava para fazer seus experimentos? Rosas, ervilhas, uvas, animais ou ratos? Isso aí, as ervilhas, né? Aí, por que as ervilhas? Porque elas se reproduziam rapidamente, né? E era mais fácil também para Mendel poder estudar. E aí nós temos a 3, o que é autossomo? Ligado ao sexo, não ligado ao sexo, uma síndrome ou nenhuma das características. O que seriam, né? Então, esses cromossomos autossômicos. Lembra que eu falei rapidinho nesse slide aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Nesse slide, que eu falei desses 22 cromossomos e depois eu falei um pouquinho sobre o 23º. A Carolina falou que é a letra A, que o cromossomo autossômico é ligado ao sexo. E a Karen, letra A também. E a Lídia também, letra A. Bom, gente, o que é um cromossomo autossômico? Ele é um cromossomo que não está ligado ao sexo, né? Os cromossomos autossômicos, eles são que não determinam o sexo do indivíduo. É diferente dos sexuais, né? Que é o X e o Y. Vixe, a aqui que eu coloquei tá praticamente a mesma coisa. Em alguns casos, como assim, Carolina? O cromossomo X, ele sempre está associado, né, ao sexo feminino. Tanto que os óvulos, eles só têm cromossomo X e os espermatozoides têm o X e o Y, né? Que o X seria para o feminino, para definir o sexo feminino, e o Y para o masculino. Então, quando, né, eu não sei se é isso que a Carolina quis dizer, em alguns casos, né, quando tem a ausência de um só cromossomo, ele vai
Ele ainda, né, vai ser do sexo ali feminino, mas ele vai apresentar alguma síndrome, com certeza. E a letra 4, né? Quais alelos correspondem a um homozigoto dominante? A Lídia já respondeu, letra A. Caroline também, letra A. Azão, né? A alternativa correta é a letra A, né, gente? O, o homozigoto, ele é um organismo, né, que tem os alelos iguais para certa característica. E o heterozigoto, né, ele é o organismo onde ele tem os alelos em posições diferentes para essa mesma característica. Agora eu vou passar uma sequência de vídeos para vocês, dando mais uma reforçada nessas leis de Mendel. Deixa eu só colocar. É um pouquinho grande, viu, gente? Mas não vai passar de 20 minutos todo. São 3 vídeos, não vão passar de 20 minutos, não. Pode ficar tranquilos. Eu sou Ken Campbell e estou aqui no meu barracão com toda essa parafernália para recriar uma experiência que mudou o mundo. A genética transformará o mundo para minha neta Dixie de 4 dias? Esta é minha mãe. Nossa, olha isso, eu nunca vi uma coisa assim. Como as características passam de uma geração para outra, desconcertou cientistas de Aristóteles a Darwin. E eu vim descobrir como este enigma foi solucionado. Esta é a história do pai da genética, um neurótico monge da Morávia chamado Gregor Mendel. 6 experiências que mudaram o mundo. Mendel e a ervilha. A estranha ervilha na vagem. Johann Gregor Mendel, que resolveu o mistério da hereditariedade, nasceu nesta casa em 1822. É uma vila pouco conhecida chamada Inchitza, hoje na República Tcheca. O pai de Mendel era um camponês que cultivava principalmente frutas. A família era pobre e dependente das árvores para sua manutenção e sustento. Aprender como reproduzir e cultivar era essencial para a sobrevivência. Mais tarde, isso seria a pedra angular do trabalho científico de Mendel. Mendel foi uma criança extremamente brilhante que pressionava muito seus pais. Eles economizaram muito e queriam mandá-lo a uma boa escola, mas o dinheiro era uma preocupação constante. E Mendel, sendo um jovem sensível, sentia todo esse esforço. Ele ficou doente 3 vezes e teve de voltar para casa para se recuperar. E parecia óbvio que essas doenças eram psicológicas, eram doenças nervosas. E acho que quando ele estava morando longe de casa e estudando, ele sentia uma grande vontade de retornar. Ele deve ter sido uma pessoa muito teimosa. E apesar da distância, ele acabou optando por si e continuou com suas próprias ambições. No final da adolescência, um desastre atingiu Mendel. Seu pai ficou aleijado em um acidente na fazenda. A tradição exigia que os filhos assumissem o lugar do pai, mas o jovem tinha uma saúde muito delicada para tomar conta de uma fazenda. Em vez disso, ele tomou uma decisão profética. Foi assim que ele a colocou. É impossível para mim resistir a tal esforço por mais tempo.
Sou obrigado a entrar em um estágio de vida que me libertará de um esforço muito penoso para a sobrevivência. Pedi e fui aceito no mosteiro agostiniano de St. Thomas, em Brno. Ser um membro da Irmandade Agostiniana servia perfeitamente para o jovem Mendel. A ordem encorajava seus membros a se educarem na ciência e na tecnologia. A comida e o abrigo estavam garantidos, e a vida calma e contemplativa combinava com a personalidade de Mendel. Uma característica do mosteiro era manter um pequeno jardim. Ali havia pouco mais de uma coleção de poucas flores da Morávia, mas isso transformaria a vida de Mendel. Ele disse: no meu tempo livre, eu me ocupo com o pequeno jardim do mosteiro. Eu me tornei tão viciado em estudar a natureza que não media mais esforços para preencher as lacunas do meu conhecimento. Mendel se tornou mais e mais interessado na variedade da vida, porque as espécies são diferentes umas das outras, e o que faz com que os membros de uma mesma espécie sejam diferentes. De periquitos e carecas. As pessoas da época de Mendel sabiam sobre o esperma e o óvulo, mas não tinham como explicar como eles realmente se combinavam para produzir uma nova geração. A teoria mais popular da herança dizia que na concepção, uma mãe e um pai, de alguma forma, se fundiam, fazendo com que seus filhos fossem uma mistura dos dois. O professor Steve Jones, um dos melhores geneticistas do país, explicou por que a chamada teoria da mistura era tão atrativa. Parece claro que, de alguma forma, você é uma mistura, uma média do que são os seus pais. Se o seu pai era alto e sua mãe era muito baixa, você ficaria no meio. E o modo que isso funciona parece ser uma mistura de seus sangues ou seus fluidos. E todos acreditam nisso porque é óbvio, mas é óbvio e errado. E isso deixava os fazendeiros e criadores preocupados sobre a herança da mistura, porque aqui havia um caso clássico de uma ovelha negra na família, certo? Sim. Aqui a mãe e o pai, os dois são brancos ou super brancos, como eles classificam as ovelhas. E é isso que eles tinham, o que é completamente diferente, certo? Não é natural. A mistura dos dois nunca daria uma ovelha negra. Mas esta ovelha negra, você pode ter absoluta certeza, tem em algum lugar na linhagem de sua família uma outra ovelha negra. E pode levar muito tempo até que surja outra. Mas quanto tempo temos de esperar até que surja uma outra negra? Não sabemos. Infelizmente as ovelhas não mantêm bons pedigrees. Mas poderia levar 2, 10 ou até 100 gerações. Verdade. Eles apenas surgem assim e desaparecem novamente. Não seria possível. Tem de haver algo diferente. Um outro problema com a teoria da mistura aparentemente está sob o meu chapéu. Quando o seu cabelo começou a cair? Seja sincero. Por volta de 16 ou 17 anos. E caiu até os 23 ou 24? Não, foi até quando eu tinha 26. Certo, 26. Eu não tinha intenção de insultá-lo, mas vamos dizer que talvez um dia você tenha netos, certo? É muito provável que alguns de seus netos... Bom, eu poderia dar algumas probabilidades bem definitivas. Alguns dos seus netos serão carecas. Agora... Os defensores da teoria da mistura não podiam explicar por que o meu tipo de calvície, o tipo que inicia cedo, frequentemente aparece nos filhos de pais com cabelos. Ou como uma nectarina pode nascer a partir da semente de um pêssego. Ou como 2 periquitos azuis podem se acasalar e gerar um filhote totalmente branco. Isso matou a ideia da mistura, essas alterações de características, o modo pelo qual os pais podem gerar filhos que não sejam como eles mesmos, mas como antigo ancestral. Algo mais estava acontecendo e precisávamos de um gênio para descobrir. E esse gênio era Mendel. Por volta de 1850, além das atividades pastorais de Mendel, ele ensinava ciências em uma escola em Brno. Anos antes, sua curiosidade científica levou-o a Viena, onde ele estudou física e matemática, bem como botânica e história natural. Em breve, Mendel se viu ensinando falsas teorias da herança, como a mistura. O currículo também incluía a ideia, até mais antiquada, de que cada esperma é uma pessoa completa em miniatura, e o óvulo apenas está lá para alimentá-lo.
Até as crianças de 12 anos desconfiavam desta ideia. Ele pode ter olhos da mulher e pode ser um menino. Se pega partes do homem e da mulher, logo ele não pode ser assim. Nossa, venha aqui, 2. Venha, certo? Isso mesmo. Vamos parabenizar o número 2. Eu quero que fique aqui. Vem aqui, certo? Eu gostaria que você segurasse isto como se fosse alguma coisa gloriosa. Eu acho que ele tem um grande futuro na ciência. Uma salva de palmas! Muito bem. Nesta época, na metade do século XIX, todas as ideias mantidas na biologia estavam para ser derrubadas. Na Inglaterra, Charles Darwin, recém-chegado de sua viagem às Ilhas Galápagos, estava desenvolvendo sua teoria da evolução pela seleção natural. Enquanto isso, em Brno, Mendel estava para embarcar em sua própria jornada, aquela que explicaria algo que Darwin nunca conseguiu, como a evolução realmente ocorre. Inúmeras ideias diferentes estavam na cabeça de Mendel. Suas observações do mundo natural o conduziam a um modo revolucionário de pensar sobre a hereditariedade. De onde ele tirou essa ideia? Imagino que não tenha sido da biologia, mas da física. Foi da física e da matemática. Na matemática, você não tem misturas, você tem números. E Mendel era, obviamente, um matemático muito competente. Ele era um demonstrador no departamento de física da Universidade de Viena. É óbvio que ele era muito hábil em física. E acho que isto lhe deu um caminho. Mendel pensou que se a matemática podia desvendar os segredos da física, com certeza ela poderia nos contar algo sobre a biologia e sobre a própria vida. Mas para fazer isso, ele precisava de algo vivo e com características para serem observadas e que fossem fáceis de contar. Entramos com festa no estágio científico, uma simples ervilha. Foi exatamente aqui, no jardim deste mosteiro, o Mosteiro Agostiniano de Brno, que Mendel tinha sua plantação de ervilhas de 35 por 7 metros. Isto em 1856. Ali você pode ver o alicerce da estufa de Mendel, que ele usava para acelerar o processo de crescimento da ervilha. Porque Mendel cultivava milhares e milhares de ervilhas. A poderosa extravagância das ervilhas de Mendel consumiu 8 anos e envolveu cerca de 30 mil plantas. Com a ajuda do Departamento de Biologia da Universidade de Manchester, eu vou fazer isto também. Mendel tentava entender como certas características passam de uma geração para outra. As ervilhas, por exemplo, podem ser lisas ou enrugadas. Mendel plantou uma estufa cheia de ervilhas, metade com pedigree liso e metade com pedigree enrugado, e deixou-as crescer. Este é Bob Kellow, um biólogo especializado em plantas. Ele está me auxiliando na parte mais difícil da experiência de Mendel.
Eu tenho de cruzar cada planta que cresceu de uma ervilha lisa com as plantas que cresceram das ervilhas enrugadas. Isto é incrivelmente trabalhoso. Os órgãos reprodutores das ervilhas são, podemos dizer, modestos. Eu abri. Onde? É muito pequeno. Sim, se olhar bem, verá que tem pelos nele. Oh, é tão minúsculo. Mendel tinha de retirar minúsculos grãos do pólen macho de uma flor de ervilha aberta e colocá-los no órgão feminino da outra. Quanto tempo Mendel levaria em cada flor para fazer isto? Bem, depende do quão habilidoso ele era. Eu levo cerca de meia hora para fazer tudo. Mendel deve ter feito isso milhares de vezes. Ele devia ter uma paciência de Jó. Elas saem fácil. Depois de 2 semanas, esta combinação de pólen com óvulo se tornou uma vagem de ervilha. Estas ervilhas, todas híbridas, de lisas e enrugadas, levariam o mundo a um crucial estágio bem mais próximo da genética moderna. A teoria da mistura, o dogma da época de Mendel, teria prognosticado que a ervilha nascida de uma lisa com uma enrugada se pareceria a uma mistura de seus pais. Então, como estas híbridas seriam? Surpreendentemente, todas as ervilhas que a planta cruzada produziu eram lisas. E se olharmos para estas, você verá que tiramos estas de outras vagens e são ervilhas lisas. Lisas? Então a característica enrugada desapareceu completamente. Apesar de estas ervilhas terem pais lisos e enrugados, elas são lisas. O que aconteceu à informação, o fator que fez com que um dos pais fosse enrugado? Ele desapareceu? Mendel plantou todas as lisas e o que aconteceu depois disso mudaria o mundo. Os bebês de Mendel. Nós precisamos um pouco mais de você. Por volta de 1860, Mendel estava na metade da sua experiência e começou a agir de modo peculiar. Com licença, este é... Não é exatamente o que procuro. Os visitantes diziam que ele se referia às ervilhas como seus filhos. Depois de alguns meses, as ervilhas nascidas do hibridismo das lisas com as enrugadas adultas, Mendel agora deixava que elas se autofertilizassem. As ervilhas fazem isso porque elas têm o pólen e o óvulo na mesma flor. A grande pergunta agora era que tipo de ervilha as mais lisas iriam produzir. E aconteceu algo realmente surpreendente. Como se saíssem do nada, as enrugadas reapareceram. 3 lisas e 3 enrugadas. Certo. Qual o significado disso? O verdadeiro significado, mesmo vindo desta vagem, é, antes de mais nada, que a característica enrugada reapareceu. E, em segundo lugar, é que temos 2 tipos diferentes numa mesma vagem. Em uma mesma então, vagem? nós temos um tipo de segregação. Esta é uma característica recessiva que todos pensaram que tinha desaparecido para sempre e que Mendel agora mostrou que ela ressurgiu na ervilha neta. Nós podemos apenas... Então, o fator enrugado existia nos pais lisos, sem que fosse aparente. Mas por que reaparecia algumas das suas ervilhas? Para descobrir isso, Mendel fez algo que só um matemático faria. 1, 2, 3, 1241, 1240. Ele contou exatamente quantas ervilhas eram lisas e quantas eram enrugadas. Isto levou um tempo, porque ele tinha 7.324 ervilhas para contar. 5.474 ervilhas lisas. Aproximadamente 6.000 delas eram lisas como seus pais, e menos de 2.000 eram enrugadas. Essa era uma proporção de exatamente 3 para 1. Ele era um gênio porque ele pensou muito além da proporção. 3 para 1.
O que poderia ser mais maçante do que uma proporção de 1/4 de ervilhas enrugadas? Mas partindo de que ele trabalhava nos fundamentos da vida, e que essa vida é baseada em partículas, unidades que você realmente não pode ver, mas que estão escondidas e podem se unir e se separar. E a partir daí, essa foi a descoberta de toda a genética. Tudo gira ao redor de uma ideia iluminada. Mendel imaginou que se uma ervilha contém os fatores lisos e enrugados, metade do pólen que ela produz conterá o fator liso e metade o fator enrugado. Os óvulos seriam divididos da mesma forma. Durante a reprodução, havia exatamente 4 modos de combinação do pólen com o óvulo. Liso com liso, liso com enrugado, enrugado com liso e enrugado com enrugado. Mas Mendel sabia que uma ervilha com fator liso sempre seria lisa, porque o liso seria o fator dominante. Então, apenas os pares enrugados seriam realmente enrugados. Isso explica porque havia 3 vezes mais lisas do que enrugadas. Minha hora chegará. Em fevereiro de 1865, Mendel esperava ansioso na Sociedade de Brno para a ciência natural. Em sua maleta estava a explicação de como a hereditariedade funcionava. Como nascem ovelhas negras de brancas, nectarinas de pêssegos, e por que meus netos poderiam ser calvos. Ali estava o primeiro passo para a ovelha Dolly. A reunião foi um desastre. O público esperava um debate sobre plantas e tiveram uma palestra sobre matemática cheia de estatísticas e fórmulas incompreendidas. O número total de classes pela série de combinação e, então, dentro delas mesmas, 2As grandes vezes A pequeno. O tempo nos mostrou que não havia perguntas e nem debates. O público tinha ido embora. Uma nova ciência tinha nascido e ninguém percebeu. 3 anos depois da terrível palestra, Mendel foi eleito abade no mosteiro. Apesar de continuar com alguns trabalhos experimentais, em breve ele se tornou envolvido em outro problema matemático: os problemas sobre os impostos do mosteiro. Era um assunto relativamente menor, mas a teimosia em sua personalidade, que o tinha levado a cultivar e contar ervilhas por 8 anos, parece que tinha assumido o controle de sua vida. Ele se tornou tão obcecado pela luta com as autoridades sobre os impostos que houve uma época em que os irmãos tentaram afastá-lo por ter se tornado instável. Eles estavam muito preocupados com a forma como ele tratava esse problema. Ele não oferecia soluções conciliatórias. Mendel se tornou um velho triste, ainda sonhando com a glória que ele nunca teria. Ele disse: apesar de eu ter passado por momentos difíceis em minha vida, meu trabalho científico trouxe-me muita satisfação e eu estou convencido de que em breve o mundo todo saberá disso. 16 anos após sua morte, em 1884, o mundo finalmente reconheceu a genialidade de Mendel. Botânicos ingleses e holandeses descobriram e analisaram seu trabalho e foi levantada uma estátua em sua homenagem em Brno. As partículas da informação da hereditariedade que ele descobriu receberam o nome de genes, e as pessoas em breve perceberam que elas eram comuns a toda a vida na Terra. O tímido monge moraviano tinha mudado o mundo.